Então é por isso que talvez pode ficar um chiadão no fundo. Bom, então, já que vocês estão aqui, já passou 4 minutos do horário, já vou começar e depois o pessoal que vê, né? Mas aqui eu deixo o meu boa noite oficial, né, para vocês. E hoje nós vamos aí para outro encontro aqui nessa disciplina de banco de dados. E eu quero falar uma coisa que está trazendo uns fales, não sei se para a professora Cassiana, que também vai compartilhar essa aula com os estudantes dela, mas os meus tá tendo uma confusão com os tratamentos dos dados, principalmente quando vão modelar isso. Então, o que, que eu quero dizer? Modelem os dados conforme tá as disciplinas lá, porque eu não tenho tempo para passar para vocês os tipos como os dados podem estar dispostos numa base de dados, num conjunto de dados, né, num banco de dados normal, e como tratar cada um deles sistematicamente e praticamente, né, ou seja, com algum framework por trás disso. Mas, em relação a isso, eu vou trazer aqui quais são os tipos de dados e como que nós vamos tratar, assim, mas numa abordagem mais introdutória, né? Porque os dados, eles nem sempre vão estar armazenados como é isso daqui que está na tela de vocês, né? Que é um banco de dados. O que é um banco de dados? Como na maioria das vezes eu encontro os dados, tá? É um sistema organizado para armazenar, gerenciar e recuperar informações. Então você vai armazenar, talvez você vai editar, atualizar essas informações, você vai gerenciar aí com MySQL da vida, com alguma coisa, com algum tipo de framework, seja ele qualquer. Então você vai gerenciar, vai colocar ele em tabelas diferentes, vai relacionar tabelas, por exemplo, ou você vai colocar em nós, colocar numa rede distribuída, se for um caso de um Big Data, enfim, né? E depois você vai, por meio de uma pesquisa direta ao banco de dados, ou por meio de aplicativos, por meio de algum site, de algum sistema qualquer, recuperar informações ou consultar as informações. Só para mim que está sem áudio, acho que sim, Júlia, porque agora há pouco o nosso colega aqui conversou comigo, o Edson, Tá normal e pra gente aí, aqui. como o Edson, fala de novo. Tá normal aqui. Ah, então é isso, Júlia, vê o que talvez seja alguma coisa na tua máquina aí. Bom, eu vou continuando aqui, depois vai ficar gravado, tá, Júlio? Então, o que que acontece? Bom, a Júlia não tá me ouvindo, eu tô falando com ela, né? A Júlia reclamando que não ouvia nós falando, o professor falando para ela que vacilado. Mas, enfim, isso é um banco de dados, né? Então, é a forma tradicional que você encontra para lidar com os dados. Agora, o que é o Big Data? Tá? Eu trouxe a formalização do Big Data ou Big Data de uma forma antes dos outros tipos de dados não estruturados, semi-estruturados, estruturados em si, para mostrar que a dinâmica do Big Data talvez não se aplica a essa disciplina, mas vocês vão ver disciplinas de Big Data aí e como o tratamento dos dados dentro de um conjunto de Big Data é muito diferente. Então, aqui já na definição é o seguinte: Big Data é análise e gestão de grandes volumes de dados complexos e variados, frequentemente em tempo real, para extrair insights valiosos, tá? Tem algumas palavras-chave aqui. Grandes volumes de dados. É grande mesmo, é gigantesco, aonde é impossível a modelo humano ou a olho nu ou a serviço manual você gerenciar, entender, analisar, tá? Essa quantidade de dados. Então você precisa de frameworks preparados só para isso, para lidar com esses conjuntos de dados muito grandes, tá? E esses dados eles são complexos e variados no sentido de que
esses dados do Big Data, eles não vêm formalizados como, por exemplo, um banco de dados estruturado, onde você tem as tabelas que estão lá ligando entre clientes, com cardápios, com menus, né? Com distribuidores, enfim, com a parte financeira, com a parte de estoque da empresa, sabe? O banco de dados de uma instituição ou de, de uma empresa em si, tem aquela organização toda. O Big Data não é assim. Vem dados de sensores, dados de rede social, dado que está estruturado em tabela como dado que não está. Então você precisa correlacionar e usar frameworks ali que às vezes são voltados para inteligência artificial, às vezes frameworks voltados para filtros, para organização, para tabelamento, mas tudo isso é numa forma de trabalhar com dado muito mais poderosa do que um banco de dados tradicional. E tanto é que aqui tem a questão do tempo real, tá? O Big Data ainda você pode trabalhar ele no formato stream. O que é o stream? É o online, é o em tempo real mesmo, aonde o banco de dados está sofrendo consulta simultaneamente, ou você está ao mesmo tempo que está chegando informação dentro do banco de dados, do Big Data, você está fazendo consulta, está atualizando o relatório, ou você está fazendo diversos tipos de consultas, você está rodando ali alguns robozinhos ou alguns algoritmos a fim de tratar dados, e são diversos também. Então, ou seja, é um monte de serviços sendo executado no mesmo lugar, no Big Data, tá? Então, às vezes, quando vocês chegarem lá no Big Data, vocês vão ver que, bom, banco de dados aplicado para Big Data não vai ser como banco de dados para a tecnologia da informação como é aqui, né? A abordagem é completamente diferente. Então, eu trouxe isso porque já chegou algumas dúvidas dos estudantes que passaram entre as duas disciplinas, pedindo se, por exemplo, é possível usar as abordagens mais simples para fazer consultas lá do banco de dados, por exemplo, no stream. Gente, não é possível, porque lá fora o mercado não funciona assim. Você precisa ter muito poder de fogo para se ajustar com um conjunto de dados abismal, muito, muito grande. E aqui, então, temos os frameworks de banco de dados, né? O que são os frameworks? São ferramentas de software para você interagir com esses dados, né? Então, ele vai facilitar as aplicações ao banco de dados, ou seja, podemos dizer que você vai automatizar as formas que você faz consulta, que você insere, que você edita, que você exclui, que você faz filtro dentro dos bancos de dados, né? Então, essa automatização pode ser por mapeamento de tabelas, de nós, você pode fazer as conexões entre as tabelas, literalmente estruturar os dados. Os frameworks são diversos, tá? Mas o que é o framework, como também já referi a pergunta, né? É isso. É uma ferramenta, um software para você gerenciar os dados, administrar os dados. Essa palavra administrar os dados é melhor, tá? Então, isso é o framework, né? Então, o que é framework de banco de dados? Se cair questões para vocês na prova, alguma coisa relacionada a frameworks, tenham em mente, tá? É um software, é uma ferramenta para a administração ou manipulação dos dados, é isso, tá bom? Então, o framework de Big Data, eu trouxe lá para banco de dados, né? Então, aqui para o Big Data, eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Framework de Big Data são plataformas ou conjuntos de ferramentas projetadas para processar, gerenciar e analisar grandes volumes de dados de maneira eficiente. Eles oferecem infraestruturas escalonáveis e flexíveis, suportando uma variedade de operações de dados. Então, no Big Data, como eu disse antes ali, literalmente, aqui a abordagem é outra, tá? Por exemplo, vocês vão lidar com Linux. Por que com Linux? O Linux é um sistema operacional que foi muito projetado para lidar com banco de dados, e cerca de 45% do mercado mundial hoje usa Linux para gerenciar dados.
E para contextos de Big Data e serviços em nuvem, em cloud, 90% do mercado usa a nível global, 90%. Porque foi feito esse sistema operacional, ele tem ali uma infraestrutura parruda para isso, né? Robusta, no sentido de trabalhar em cima desses grandes volumes de dados. Então, se um sistema operacional suportar os frameworks, então imagine como a dinâmica desses frameworks de Big Data, como eles são no sentido de processar esses grandes volumes de dados. Então, assim, frameworks de Big Data podem estar demandadas aí com inteligência artificial, por exemplo, né? Você pode estar trabalhando aí com seus Apaches lá, né? Que tem um monte de tipo de Apache, Apache Hive, Apache Spark, Apache Cassandra. Então, para você literalmente só armazenar e organizar esses dados. Então, é outra ideia. Quando você chegar lá em frameworks de Big Data, tem uma disciplina, inclusive, que é esse o nome, frameworks de Big Data. Ou quando vocês chegarem numa disciplina de Big Data, não associem como um banco de dados tradicional, tá? Não vai ser isso. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre as estruturas dos dados. Então, como que nós podemos pegar os dados? Nós temos aqui na figura do lado esquerdo os dados estruturados, que são isso que vocês fizeram, se eu não me engano, até na semana 4 aí, que é literalmente, né, pegar os dados e construir uma relação entre eles, as tabelas, né? Acho que vocês têm até o exemplo ali, não lembro se é aqui, mas eu acho que vocês têm um exemplo lá do cardápio com o cliente, né, com o menu. Então, vocês estruturaram os dados dentro do ambiente de vocês ali. Agora sim, o que são os semi-estruturados? Eu sempre gosto de usar o exemplo do banco de dados de um semi-estruturado com... Como que é o nome do... Que tem um armário. Tem um armário, você puxa uma gaveta e dentro da gaveta tem as pastas, cada pasta é relacionada a uma pessoa. As pessoas... Boa noite, João. As pessoas têm ali dentro dessas pastas, que correspondem a cada uma das pessoas, estão literalmente todos os documentos, informações, qualquer tipo de coisa, né? Eles estão semi-estruturados, porque você não consegue ir lá e ver assim, então ele tem aqui a certidão de nascimento, tem a CNH e eu sei que eu vou encontrar tal, tal, tal. Não. Cada pasta tem os seus dados, suas informações de cada cliente ali de maneira mais ou menos organizada. Então, se nós levarmos isso para um ambiente digital, imagine que você tem um banco de dados ali, e nesse banco de dados você está armazenando informações sobre pessoas, literalmente. Vamos imaginar que o banco de dados seja um banco de dados de um hospital e que você tem as informações dos pacientes. Só que cada paciente que entra lá faz um tipo de consulta, um tipo ai, meu Deus, não fugiu a palavra da cabeça. Tratamento. E deixam diferentes tipos de informações ali. Pode ser que o hospital consiga estruturar, mas se você não trabalhar com esse conjunto de dados bem desenvolvido dentro do banco de dados do hospital, ele fica semi-estruturado. Então, assim, o funcionário, quando for, eu quero saber se pessoa tal veio aqui. Veio. O que ela fez? Tem que procurar. Tem que procurar. Vou ter que procurar um pouco no sistema, um pouco nos armários, sabe? Então, essa é a ideia. O semi-estruturado é no sentido de você quase organizar o dado por todo. Eu já vou trazer uma definição para cada um deles. E os não estruturados é um conjunto de dados que precisa organizar, né? Mas aqui, ó, conjunto de dados estruturados. São dados organizados em um formato definido, com tabelas de bancos de dados relacionais, onde cada dado está em um campo específico, com um tipo de dado conhecido. Então, por exemplo, planilhas de Excel e tabelas SQL, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Vocês ali estão fazendo agora na atividade de vocês os dados estruturados, né? Por exemplo, aqui, ó, dados semi-estruturados aqui,
tem um exemplo de logs, né, que vem muito com essa ideia do dado, do dado do hospital ali. Primeiro eu vou ler e já vou falar. Dados que não estão em um formato tabular, mas possuem uma organização interna que facilita o processamento, como XML, JSON e logs de eventos. Esses dados têm estrutura flexível e permitem algum nível de organização sem estar totalmente estruturado. Então, pegando o exemplo do hospital ali, que vai entrando pessoas e vai fazendo tratamentos diferentes, as consultas, enfim, qualquer coisa, essas pessoas, elas não deixam de colocar dados ali, elas colocam. Mas vamos imaginar que tem um log de eventos ali no hospital, tá? O que é o log de eventos? As pessoas entraram, fizeram o que precisaram fazer dentro do hospital e saíram e colocaram dados. Esses dados ficaram armazenados de forma temporal, ou seja, para cada dia que foi entrado no hospital e feito alguma coisa, ficou lá declarado que a pessoa deixou um número de um registro de alguma coisa, fez um exame, fez um pagamento, se é um hospital particular, enfim. Os dados estão ali. Os dados armazenaram o que essa pessoa fez lá dentro. Mas não é um dado estruturado no sentido de estar tabelado, como, por exemplo, o exemplo de uma pizzaria onde a gente consegue estruturar isso tudo, né? No SQL seria semi-estruturado? Depende, Júlia. Depende de como que está a organização do dado lá dentro. Se a gente conseguiu tabular, ou se foi usado no SQL para criar nós, mas o NoSQL, sim, é usado para dados semi-estruturados, né? Foi uma boa pergunta essa tua, Júlia. Na verdade, o que vocês têm que focar é que, assim, como está organizado o meu dado, independente do que eu estou usando. Estou usando NoSQL, MySQL, estou usando Apache, Cassandra, estou usando Neo4j, estou usando Excel, enfim. É a definição. Mas você pode usar NoSQL, né, que é o NoSQL, aí, como você escreveu, para dados semi-estruturados, tá? E, enfim, né? Então, esses dados semi-estruturados é isso, é marcar o registro, mas não organizar o registro, né? E os dados não estruturados, tá? Então, aqui, ó, dados que não possuem um formato específico ou estrutura, como textos, livros, imagens, vídeos, e-mails e documentos. Eles são mais difíceis, textos livres, não livros, tá? Eles são mais difíceis de organizar e processar com ferramentas tradicionais e bancos de dados. É literalmente quando você compra dados na internet, que tem pessoas assim que quer trabalhar com dados voltados à rede social, por exemplo, eu quero descobrir alguma coisa. Tem serviços que vendem bancos de dados na internet, de informações, isso é normal, nem sempre é dentro da lei, tem que tomar cuidado com isso, mas esses dados, às vezes, não vêm estruturados, é só um conjunto de um monte de coisa, que é como se fossem os dados multimodais, né? É uma combinação de diferentes tipos de texto, imagem, áudio, mas tudo misturado, tudo sem um reconhecimento de padrão, sem uma definição tabular, sem uma análise do que significa, sem nada, tá? Então, esses dados não estruturados e dados multimodais têm essas características. E o que acontece? Aí nós temos que trabalhar para organizar esses dados, tá? Então, bom, dada essas as definições aqui, agora acho que eu tenho mais um exemplo de log de eventos aqui. Ó, aqui tem um log de eventos, que é isso que eu acabei de falar. O que é o log de eventos? Chegaram os pacientes lá no hospital e foram registrando dentro do sistema o que eles fizeram, mas não está organizado. Então, se vocês observar na figura aqui, deixa eu aumentar aqui. Então, se vocês observar aqui, ó, foi colocado uma informação. Aqui não é do hospital, é um log de eventos de um sistema. Ó, mas o sistema disparou uma informação na data tal, na hora tal, para o serviço tal, para um serviço remoto. Depois foi disparado um warning, um outro warning na data tal, por source tal, outra informação, um erro, sabe? É como se fosse assim um relatório, um log de eventos, um relatório de tudo o que aconteceu, tá? Então, esses para cada conjunto de dados
do jeito que nós temos que nos preocupar com isso daqui, ó, com a evolução no processamento de dados. Sempre que vocês puderem trabalhar, essa disciplina aqui traz essa questão do banco de dados estruturado, então é muito fácil vocês enxergar o que precisa ser feito com essa figura. Entretanto, quando vocês, uma coisa muito comum no mercado é, eu chego lá e o DBA antigo não está mais na empresa e não deixou nada explicado, tem que entender. Aí ele fez aqui, ou ele criou já toda essa estruturação que vocês estão vendo na imagem, ou às vezes os dados estão simplesmente soltos lá, porque começou um serviço novo e você pegou aquilo. Então, daí, a primeira coisa, o dado está estruturado, o dado está semi-estruturado, que tipo de dado que tem ali? Tem imagem, vídeo, o que está armazenado? É uma base de dados com informações temporais, como um log de eventos? Então, a primeira coisa, quando vocês forem trabalhar um conjunto de dados aqui, quando nós lidamos com sistemas, essa parte já vem pronto, né? Então, essa relação dos dados com o TI já vem meio pronta. Mas agora, se vocês for trabalhar com inteligência artificial para análise, que vocês podem pegar disciplinas aqui no curso, ou vocês forem trabalhar lá fora, ou for trabalhar com Big Data lá fora, então, a primeira coisa a observar é que tipo de dado tem aqui? É dado só textual? É dado só numérico? É dado com imagem? É dado com vídeo? É dado temporal? Não é? Um log de eventos? Não é? O dado não está nada estruturado, está semi-estruturado. Uma parte já está estruturada, a outra parte ainda não está. E eu preciso procurar as relações desses dados. Então, aqui, ó, essa figura mostra muito bem o que são essas relações. No primeiro quadradinho aqui, nós temos os dados. Ou seja, chegou lá, acessei um servidor, chegou um disco rígido, qualquer coisa, imaginem aí, né? Chegou um servidor lá, tem os dados. Primeiro eu vou analisar esses dados. Agora eu já sei. Alguns dados aqui são referentes a imagens de câmera, por exemplo, são dados financeiros, são dados de clientes, são dados não sei o que. Eu entendi, é uma informação. Agora eu já sei que o dado já do que se trata os dados, né? Depois eu vou ter que procurar o relacionamento desses dados. Saber, por exemplo, vamos imaginar aqui com uma ideia de MySQL aqui, que os dados estão tabelados, eu tenho diferentes tabelas. Como que a tabela do cliente se relaciona com a tabela de pagamentos ou com a tabela de programas? Então, aqui nessa parte do conhecimento, eu começo a desenhar as dependências dessas informações no banco de dados, certo? Então, aqui já começa o serviço do pessoal que precisa entender de banco de dados. A partir do conhecimento, você já vai começar a preparar o ambiente para você fazer filtros, que vai estar aqui na sabedoria, né? Fazer filtragem de informações. Mas aqui você já viu. Primeira coisa, o dado não está estruturado. Então, gente, aí bunda na cadeira e mão na massa, porque você vai ter que organizar isso daí. A partir do momento que você constituiu o conhecimento, então daí pode ser que você já, eu quero filtrar tal coisa, eu quero saber quanto você vendeu de pão de leite em dezembro do mercado tal. Então eu vou selecionar a tabela que está aqui, né? A tabela que está aqui e os caminhos de relações que eu tenho são essas. E aí eu chego na parte da sabedoria, que é a parte que eu literalmente sei como chegar às informações que eu quero, os filtros, né? Por exemplo, assim, quando eu digo um filtro, é no sentido de que eu faço uma solicitação para o banco de dados, ele me traz uma resposta, que é esse, quanto de pão de leite foi vendido, né? E essa é a parte da evolução no processamento dos dados. Às vezes não fica claro como que eu preciso tratar com o dado em relação lá às tabelas que vocês estão fazendo, tá? Então tenha sempre isso em mente. Ver os dados, entender a relação deles aqui, né? Com o conhecimento, eu tenho a informação, através do conhecimento que eu gerei, a relação deles, e depois eu consigo fazer os filtros. Porque lá na somativa 2, vocês vão ter que fazer o que está aqui nessa figura, tá? E aquilo que eu passei entre o dado não relacionado, vamos voltar aqui. Acho que está aqui, não.
Eita, gente, aqui, ó. Então, aqui, ó, o dado, quando você chegar lá na somativa 2, ele não vai estar estruturado, é vocês que vão estruturar, tá? Vocês vão ver o que está pedindo, ó, vai pedir para fazer um filtro lá, né? Ah, ou o dado está estruturado ou está semi-estruturado, dependendo da somativa que vocês têm aí, mas, enfim, vocês vão ter que fazer o filtro. Eu tenho que ver quanto de cada coisa está sendo pedido lá na atividade somativa. Por exemplo, se eu tenho que fazer um filtro, eu vou fazer uma solicitação para o banco de dados, né? Eu vou gerar um comando e esse comando vai me trazer um resultado, uma solicitação. Então é isso. Primeiro, né, na somativa 1, vocês estão organizando aí, que eu sei que vocês estão trabalhando no sentido de criar modelos visuais e tudo isso. Então, vocês já estão entendendo o que é o do não estruturado ou do semi-estruturado para o estruturado, né? E aqui na somativa 2, literalmente, vocês vão ter que fazer filtros, né? Vocês vão ter que meter linha de comando lá para poder trazer resultado. Então, daí já é essa a parte aqui. Mas a informação, assim, que vocês tiverem dúvida, manda mensagem, não fale com a gente, porque daí eu vou precisar explicar melhor. Eu não tenho tempo, gente, de trazer um exemplo prático de cada assunto aqui. Não cabe isso. E como eu me preocupo muito que vocês vá bem na disciplina nas somativas, então às vezes eu trago alguma coisa assim mais para organizar a somativa. A somativa 1 foi tranquila, vocês não tiveram muita dificuldade, e aí eu nem recebi mensagem muito, para falar a verdade. Mas lá na somativa 2, talvez eu use o Entre em Encontro só para explicar a somativa 2, só para ajudar vocês na somativa 2. E aí não faz sentido eu criar um monte de aula, trazendo um monte de exemplo de coisas que talvez não façam assim tanta diferença na hora de vocês fazer uma atividade que vale 4 pontos, né? Então era isso. Você, uma vez que está explicada essa parte dos dados, aí eu deixo um tempinho aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem conversar aí no chat, abrir o microfone e falar. Então, beleza, gente. Ó, deixa eu falar assim para vocês. Semana 5, quarta-feira, já estamos na metade. Júlia, professor, tenho uma dúvida, mas é relacionado à somativa 1 ainda. Manda lá no Fale com a gente, então, tá? Se for uma dúvida visual, alguma coisa, manda com uma imagem que eu te ajudo, tá? Conteúdos anteriores. Então manda lá, que daí manda topicado lá, manda escritinho lá que eu te ajudo, tá bom, Júlia? Então, assim, gente, metade da semana 5 começa a se preocupar já em entregar a somativa 1, para depois sobrar tempo para fazer a somativa 2, tá? Não deixe passar. E vocês têm que tirar um tempo também para estudar. Essa disciplina aqui, ela tem bastante conteúdo prático e ela também tem uma teoria que é um pouco mais puxada, assim. Eu tento trazer umas aulas aqui no sentido de talvez tampar uns buracos, né, que são as dúvidas que vocês têm, mas eu volto a dizer, eu acho que o próximo encontro eu vou fazer bem voltado aí para a atividade da somativa 2, tá? Então, cuidado com isso, tá bom, gente? Qualquer dúvida, então, manda mensagem, fale com a gente ali. E era isso, gente. Era mais explicar mesmo essa conjunção dos dados aí, que eu recebi alguns falhas, né? Em relação a como que eu relaciono os dados, como que eu comunico os dados aqui e ali. Então, tem que ter essa ideia, né? Do tratamento do dado todo, se o dado está semi-estruturado, não está estruturado nada, o que, que o dado quer dizer, como que eu faço uma ligação de chave, enfim, tá? Então, gente, era isso. Vou pausar não, vou desligar a gravação aqui.